Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arquitetando Vidas no Clube Casa Podcast. Bom, lembrando sempre que aqui é um programa para a gente poder falar de autodesenvolvimento, autoconhecimento e expandir um pouco mais a consciência olhando para o campo e todas as áreas que atuam nisso, tanto dentro da nossa individualidade como num campo organizacional, corporativo e, claro, sempre seguindo o olhar humano, humanizado para isso. E hoje eu tenho o privilégio de poder estar aqui com uma pessoa, um mestre para mim, pois é meu professor na minha formação em Florianópolis de aconselhamento biográfico, Marcos Batista. Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. É um privilégio poder ter você aqui com todo o conteúdo, com tudo que você compartilha com nós lá e todo o seu conhecimento. Queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse para o pessoal ouvir e saber com quem a gente vai bater um papo sobre o mundo da antroposofia e como ela atua nesse campo da área corporativa e até no campo da individualidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Obrigado ao Clube Casa também por me receber aqui, né? É uma oportunidade única, eu fico muito lisonjeado, feliz mesmo, de poder dividir um pouquinho essa experiência que eu trago, enfim, e esses olhares que a gente vai aprendendo aí no caminhar da vida, né? Sim, essas então, coisas novas que chegam, podcast, novas, Instagram. Então assim, né, a gente fica um pouco, né, começando a andar, que nem andar de bicicleta, né? Mas é fácil, Marcos. No final dá certo, né? Com as palestras, com o seu conteúdo. Conta pra nós um pouco aonde você atuou, o que você fez, qual é a tua história dentro do âmbito profissional, Marcos. Bom, então, olha, eu queria me apresentar primeiro, assim, acho que no que é meu lado mais humano, né? Então, eu sou o Marcos Batista, sou paulistano, né? Sou casado, né? Já tenho aqui uma situação de casamento bem grande, são quase 35 anos de casado. Uau. Tenho 2 filhos, a Liv, que tem aí seus 32 anos, o Ian com seus 30 anos, né? A minha esposa é ceramista, a minha filha é administradora de empresas, né, com foco também na área de marketing, e o meu filho é produtor cultural, mas o nicho dele é a área de tênis, dos sneakers, né? Ah, que bacana. Então, enfim, essa é a minha família, essa é a minha origem, base, né? Minha base, né? E agora, quando a gente olha para o lado profissional, né, eu sou administrador de empresas, formado pela Getúlio Vargas e com foco especificamente na área de marketing, na área de também planejamento estratégico, né? E eu tenho uma carreira, na verdade eu tenho 2 carreiras. Então, te contando um pouquinho da minha primeira carreira, né? Uma carreira que eu comecei como trainee na Unilever, na área de marketing, trabalhei lá por 7 anos, depois eu me mudei para PepsiCo, para o grupo PepsiCo, especificamente na Elma Chips, fiquei alguns anos lá. Depois fui para o grupo Accor, e do grupo Accor eu fui para uma empresa que nem existe mais, chamada Refinações de Milho Brasil. Fantástica de uma empresa, mas que as pessoas não, inclusive, reconhecem, né, quando a gente fala o nome, mas as marcas são bastante icônicas, né? Esta é a empresa que trouxe a maisena para o Brasil, Uau. Que trouxe os caldos Knorr, e eu cuidava do grupo da maionese Hellmann's lá, né? Que bacana. E depois, inclusive, de ter lançado a categoria de molhos para salada no Brasil, eu passei a cuidar de um novo desenvolvimento para a empresa lá nessa época que é ali pelos anos 90 e pouco, eu lancei a categoria de bebidas nutritivas à base de soja, eu lancei a marca Ades, né? Fui responsável por condução dessa história toda, né? Era uma unidade de negócio específica num mercado totalmente novo, né? E esta experiência me levou a fazer uma mudança, pedir para ir para vendas. Quando eu trabalhei com bebidas, né, que é o caso do Ades, eu fiquei tão encantado com essa história de logística, distribuição, contato com pessoas, a própria ato de vender, que eu pedi para ir para vendas. Uma coisa menos usual, pelo menos na minha época, né? E aí eu comecei uma carreira na área de vendas nesta empresa
Essa carreira me levou a uma expatriação. Aí eu fui para a matriz da empresa, que nos Estados Unidos chamava-se Best Foods. Lá eu fiquei responsável pela área comercial na América Latina para Best Foods. E tudo isso durou até o momento em que a Unilever comprou a empresa. Então, para o meu destino, a Unilever, eu iniciei minha carreira na Unilever e de repente estou eu de volta. Uau! Mas, Um encontro kármico. Encontro kármico com esta organização, com essa entidade, né? E foi muito interessante porque na hora em que a Unilever adquiriu a empresa, eu fui convidado para permanecer. E eu fiquei em dúvida. Puxa vida, né? Será que sim? Será que não? E aí alguém me falou do coaching. E eu fui atrás de um coach. E eu conheci o coaching. Isso nos Estados Unidos, né? E aí isso me ajudou por demais. E o coaching ajuda você a expandir um pouco a sua perspectiva, olhar por ângulos que você não está vendo, que são seus pontos cegos, né? E ele é muito provocativo. E a provocação era, mas o que você quer fazer da sua carreira? Como é que é isso, né? Voltar para o Unilever, o que significa e coisa e tal. Resumindo, foi bárbaro. Eu tomei a decisão de permanecer na Unilever, aceitar o convite e me tornei o coordenador para a área de Customer Management para a América Latina. Legal. E aí, assim, o mundo ficou maior, mais amplo e eu passei a trabalhar que nem, sabe, um louco, mas viajando por todos os continentes e tudo mais. Foi muito interessante essa experiência. Eu sou muito grato a ela, até pela expansão de conhecimento do mundo, né? Tive várias experiências na Ásia, foi muito bacana. Só que esse negócio do coach ficou comigo. Eu fiquei, assim, tocado com essa ideia do coaching, muito curioso, né? Então eu falei, vou saber uma coisa? Eu vou estudar esse coaching, né? E o coaching, eu estou já no início dos anos 2000, não era uma coisa tão estruturada como é hoje. Mas o meu primeiro contato com isso foi na Universidade de Nova York. E eu posso dizer para você o seguinte, a partir daí, eu nunca mais parei de estudar coaching. E tudo que se refere ao coaching, né? E a um dado momento, 2 anos talvez à frente, quando eu fui repatriado ao Brasil, em função da evolução dos negócios da nova empresa, né? Eu fiquei pensando, será que não seria o caso de abraçar uma nova carreira? Toma esse passo ou não, né? Você que comigo sabe, né, que assim, ali ao redor dos 40, 42, 40 e poucos, né, é um grande momento da gente assumir a nossa história na mão, né? O que o Marcos está falando aqui é de um dado que a gente tem no aconselhamento biográfico, para fazer um adendo aqui, Marcos. Boa. Aos 42 anos, no aconselhamento biográfico, a gente olha de um lugar que a gente chama de crise da autenticidade. Quando a gente se questiona sobre o movimento que a vida traz e essa alma da consciência que se encerra e inicia-se, então, um novo processo na vida e com vários fatores. Mas ele é especialista melhor para falar. Não, mas eu acho que você resumiu de forma perfeita. Então, mais do que um conceito, eu tenho essa experiência. Porque nesse momento eu falei, puxa vida, né? Porque a crise da autenticidade nos pede que a gente seja coerente com o que a gente acredita e com o que a gente entende que é a nossa missão. Eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Não conseguia mais me ver na vida corporativa, apesar de estar numa posição bastante alta dentro da organização. Não conseguia me ver mais lá. E percebia que talvez meu maior chamado, minha vocação, está a serviço do desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, das organizações. Eu nunca desejei me afastar das organizações. Então, eu tomei a decisão, pedi demissão e comecei uma carreira como coach, como consultor. E aí tem uma outra particularidade. A minha ida para os Estados Unidos sempre foi uma coisa que sempre me levou a pensar muito por que a partir dos 40, 42, né, eu estou indo morar nos Estados Unidos. O que isso tem a ver para mim? Por que isso chegou para mim, né? E lá foi aonde eu pude conhecer o coaching,
entender, inclusive, né, um pouco melhor o mundo, e o mundo das corporações, o mundo das decisões, o mundo do poder e do dinheiro, né? E também eu entrei em contato com uma faceta da antroposofia, né, que você há pouco mencionou, que hoje permeia a minha vida, né? Então, só vou abrir aqui um parêntese, né? Então, eu contei um pouco da minha família. Desde sempre, né, desde o momento inicial da educação dos filhos, eu e minha esposa decidimos que a gente queria ter uma educação que fizesse muito sentido para a gente. E a gente escolheu uma escola Waldorf, né? E pusemos os nossos filhos na escola Waldorf. E eles fizeram, inclusive, toda a sua formação, até estarem prontos para ir para a universidade, em escolas Waldorf. Quando eu vou para os Estados Unidos, a escola mais próxima da minha casa era uma escola Waldorf. Uau! E por ser ela uma escola internacional, a companhia entendeu que não tinha nenhum problema e que ele seria ótimo, me apoiaria, inclusive, no colocar os filhos na escola Waldorf. E eles foram para lá. Quando eu estou lá na escola Waldorf, eu acabo encontrando uma pessoa, o nome dele é Chris Schaefer, que também era consultor organizacional a partir da antroposofia. E aí todo mundo falava assim, poxa, você é brasileiro, você precisa conhecer o povo lá do Brasil, né, que trabalha com antroposofia. E aí citaram nomes de pessoas importantes, que aqui no Brasil são consultores famosos desse meio, né? Em especial um consultor que foi meu mestre, o Jair Moge, e eu aí fui conversar com eles. E aí então eu entrei para o mundo da consultoria, mas com o olhar da antroposofia. É magnífico. Que é magnífico. E aí eu comecei a desenvolver também a minha visão de trabalho em coaching, também por este mesmo olhar, e tudo que se seguiu aí. Então tem ter vivido essa experiência fora, me trouxe uma riqueza dentro, e que depois houve a possibilidade de fazer uma transformação para uma coisa prática, né? E dentro disso que você está trazendo, Marcos, sobre a antroposofia, porque é o tema que eu quero abordar com você, afinal, você é meu professor nessa área e quero tentar aproveitar o máximo de informação que a gente puder passar para o público, porque a antroposofia, infelizmente, não chega a todos, né? Ainda não, né? Não, mas a gente tenta disseminar o máximo que a gente pode com um exercício de vocação mesmo, né? E eu queria entender com você qual é a visão do ser humano... Não, qual é a visão de ser humano e a importância do humano nas organizações para você. Tá. Então eu vou pegar essa sua pergunta e vou enganchar com o final da minha história, né? Então eu entro no mundo da consultoria, do coaching, né? E das derivadas que existem, né? Aí falo, por exemplo, né, assim, da mediação de conflitos, né? Do próprio aconselhamento biográfico, que é uma formação que eu vou realizar depois de quando ter você volta saído, pro Brasil? quando eu volto para o Brasil, tá, né? Porque eu me encantei com esse olhar para o ser humano, né? Então, isso tudo eu estou te falando de uma história que vai fazer agora, no início do ano, 20 anos. Tá. Deixa eu só tirar uma dúvida. O Jair é a pessoa que implementou isso no Brasil ou não? O Jair, junto com o Daniel, marido da Gudrun, né? Infelizmente nos deixou aí, hoje, aliás, até seria aniversário dela, né? Hoje? Ela criou a metodologia do trabalho biográfico que você conhece, junto com o marido dela, o Daniel, que era um consultor de mão cheia, com trabalhos muito importantes, significativos, e que um dia montou uma empresa chamada Adigo, quando encontrou Jair Moge. Ah, legal. Que antes era cliente dele e que depois se tornou sócio dele. Eu, no futuro, serei sócio nessa minha jornada, nesses últimos 20 anos. Eu também, inclusive, cheguei a ser sócio do Jair, né? Mas eu menciono porque ele foi uma pessoa importante que me ajudou a conhecer esse universo. Só fazendo um adendo, gente, vocês estão nos ouvindo, a doutora Gudrun é uma pessoa muito representativa, forte, um pilar para nós que
buscamos esse conhecimento da antroposofia, né, da filosofia antroposófica, e ela é quem faz o movimento de implementar a antroposofia no Brasil. Né? Ela dá esse impulso, ela traz esse impulso, e é uma pessoa brilhante. Quem tiver a oportunidade um dia de buscar, conhecer, saber da história dela, ela tem, talvez eu acho que eu nunca tenha conhecido, ouvindo Steiner, depois ela agindo aqui no Brasil de uma maneira tão imensa, tão profunda, com tanta veracidade, com tanta entrega. Essa mulher fez história, ela deixou um legado pro nosso campo de conhecimento muito grandioso, e realmente foi um privilégio poder ter conhecido e poder, imagino para vocês que trabalharam e atuaram junto com ela, verdade. Isso deve ter sido uma coisa linda. Eu só queria fazer esse adendo porque ela é uma pessoa muito importante na antroposofia e nos deixou esse ano. E ainda hoje esse dia, né, dia do aniversário dela, que né? coisa bonita. Então, eu entro neste universo, vamos dizer assim, da consultoria, do coaching, mas já com um olhar de ser humano. Né? Então, o que é esse olhar que a antroposofia traz? Né? A antroposofia, no final das contas, a gente é um nome que muitas vezes ele causa um certo desconhecimento ou quase que um susto aí na história. E as pessoas confundem muito com antropologia. Antropologia, de tudo que é antro, qualquer coisa, né? Então, na verdade, eu prefiro trazer a coisa de uma forma mais simples, né? Que eu vejo que ajuda muito as pessoas. E aí, aqueles que sentem interesse aprofundam-se, e a gente tem muitos caminhos. A própria obra da doutora Gudrun é fantástica para isso. Então, é assim, né? Quando eu olho o ser humano, o meu cliente de coaching, eu faço coaching executivo, né? Ou quando eu estou nas organizações e vejo aqueles executivos, como um dia eu fui também, né? Eu os olho de uma forma sistêmica, em 3 dimensões que interagem continuamente. Há pessoas que falam comigo a partir do pensar, há outras que têm o sentir mais aflorado, e outras que são pura ação. Então, a imagem arquetípica de ser humano que a antroposofia nos traz é um ser humano que vamos dizer assim, formado de 3 dimensões. O pensar, que vive na cabeça, o sentir, que vive no coração, e o querer, que vive nos membros, nas mãos, nos pés, que eles são a expressão da ação, por onde a nossa ação de ser humano acontece no mundo. Só que essas 3 dimensões são integradas. Imagine um 8 funcionando num fluxo contínuo. Né? Então, muitas vezes eu vejo clientes, né? Ontem eu atuo também na Fundação Dom Cabral, no MBA, e ontem a gente estava vamos dizer assim, no momento onde estava se discutindo inteligência emocional, e a gente conversou sobre isso. Então, imagina como é que algumas pessoas funcionam, são só pensamento. E elas ficam elucubrando e tal, e elas não contatam os sentimentos, e muitas vezes elas fazem até ligações diretas entre o pensar e a ação. No mundo corporativo, quem faz a ligação direta do pensar com a ação, normalmente vai acabar fazendo um retrabalho. Porque num dado momento da jornada, ele se esquece, ou ele percebe que não está fazendo sentido. Eu convido todo mundo que está nos escutando e nos vendo, né, a perceber assim, as coisas que fizeram sentido de verdade na vida são as que mais sucesso e mais gratificação trouxeram. Quando a gente esquece de checar se aquilo faz sentido, muitas vezes a gente vê o produto da nossa ação esvaziado, meio sonso ou até morto. Eu acredito que concorda com essa minha linha de raciocínio. Hoje a gente vive uma época em que as pessoas estão tão presas ao depreciar um passado ou ansiar um futuro. Perfeito. E aí elas esquecem dessa presença. E essa presença talvez seja o grande sentido da vida, né? Que é esse momento. Hoje, nesse momento, eu tô aqui com você.
E o que faz sentido pra mim é estar em conexão com você. E as pessoas ficam ansiando um marido, uma casa, um emprego, um salário, ou depreciando aquilo que não pôde ser dado. Exatamente. E isso fica nesse lugar. Faz muito sentido isso que você está falando. E o que você falou para mim, acho que é uma imagem poderosíssima, porque quando a gente se dá conta de que temos essas 3 dimensões em nós, e todos os seres humanos as têm, e a gente passa a se dar conta de que elas têm uma integração e uma orquestração no seu funcionamento, elas não são compartimentalizadas. O resultado disso é presença. É você estar inteiro, pleno naquela coisa que você está fazendo ali na hora, né? Ou com quem você está interagindo. Então o meu coaching passou a ser guiado por esta busca de um olhar de quem é este cliente que chega para mim com uma questão de coaching a ser trabalhada. Você sabe que no coaching, especialmente no coaching executivo e no coaching, inclusive que eu faço há tantos anos, que está atrelado aos critérios de ética e de competência da International Coach Federation, da qual faço parte, né, como voluntário lá, a gente olha para o cliente e procura ver aonde, como ele está se apresentando e qual a questão. E o que eu queria dizer é que no coaching sério, a questão do cliente é que define o caminho, e não a minha vontade como, sei lá, um expert, um ex-executivo, uma pessoa que estudou muito, que impõe uma agenda para o cliente. Então eu estou buscando, a partir da minha presença, me conectar com a presença do outro. Isso no 1 a 1, então funciona dessa maneira, e eu achei essa maravilhosa forma de ver algo poderosíssimo. E eu digo para você, eu acho que ao longo desses anos, com mais de 5.500 horas de trabalho, né, eu acho que eu já pude, sem dúvida, ajudar algumas pessoas a que elas encontrassem os seus caminhos, as suas respostas. O né? sentido mesmo. O sentido das coisas. Né? E quando o sentido fica claro, ele conecta o pensar com o que faz sentido, não é a ação que imediatamente nasce, mas é o querer, a vontade que nasce na gente e que esta vontade gera uma ação. Então é um pensar, um sentir e um querer que funcionando nesse harmônico geram uma ação, um agir consciente, pleno no mundo. Né? Na minha evolução de carreira, eu fui caminhando para também trabalhar com mais pessoas. E aí, então, eu tenho a minha faceta de consultor, onde eu usei também uma visão de organização, que é emprestada de uma visão de ser humano também, porque na antroposofia a gente tem vários ângulos. Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, né? Ele dizia que a gente deveria, sem dúvida, procurar olhar pelo menos por 12 distintas direções, um evento, um fato ou uma situação. Então, há maneiras de se ver que não só essa trimembração, pensar, sentir e querer, mas também há a possibilidade de vermos um ser humano, ou mesmo a organização que os seres humanos criam, em 4 dimensões também. E quando você consegue conectar estas 2 formas de ver, o efeito é muito positivo. Então eu passei a atuar como consultor, trabalhando também a partir desta situação. Olhando uma organização, dizendo assim, olha, ela tem uma parte concreta chamada corpo físico, né? É o prédio, são os equipamentos, são, sei lá, os computadores, as mesas, o estoque de produtos, as matérias-primas, isso daí. Mas se eu afasto um pouquinho o meu olhar desse tão concreto, porque o mundo físico, né, o mundo dos recursos que a gente chama, ele é concreto, ele é fácil de contabilizá-lo, né? Contar quanto tem de cada coisa, eu brinco, ele faz sombra, né? Agora, atrás dele tem um outro mundo acontecendo, que é o mundo dos processos. Então chama o nível dos processos. Nível dos processos é como você chegar de manhã no escritório vazio ao domingo, você teve que ir lá trabalhar por qualquer razão, e quando você abre o escritório, tá aquele ar meio parado, tá tudo desligado, tá tudo meio escuro, e quando você aperta o botão, né, tudo começa a funcionar.
né? O ar-condicionado, os computadores se ligam, tem uma coisa fluindo ali. O mundo dos processos é um mundo da fluidez, onde Que é o corpo etérico. Que você é o vai falar. corpo etérico, exatamente. E esse mundo, ele dá a vida à coisa, né? A todo... A vitalidade mesmo da vitalidade dessa empresa. do nosso negócio, né? Na sequência, se eu olho com mais propriedade ainda, eu vejo um outro nível mais sutil, que é onde é aquele momento em que a gente traz para a nossa imagem de empresa, né? Que já viu os recursos que tem, já deixei, assim, já tornei claro os processos que vivem na empresa, que são responsáveis, inclusive, pelas melhorias ou não melhorias. Mas tem o nível das pessoas, né? Porque uma organização se forma também pelas pessoas, né? E aí as pessoas estão interagindo. Este é o nível das relações. E o nível das relações, ele é muito sutil, mas ele é o nível onde um indivíduo, com seu pensar, sentir e querer, se conecta com outro indivíduo com seu pensar, sentir e querer. E se eles estão em presença, o diálogo é gerador de criação, de novas ideias. Agora, pode ser que não, pode ser que exista a polaridade da antipatia. Então a gente está sempre no mundo das relações entre simpatias e antipatias. Então, quando eu vou numa organização, eu também me valho dessa visão, né, de entender esses níveis e, fundamentalmente, o quarto e mais sutil nível, que a gente chamaria o nível do eu no indivíduo, mas que é o nível da identidade na organização. É onde a gente tem o propósito dessa organização, a sua visão de futuro e os valores que são como que guarda-reios e guiam o caminho dessa organização. O valor é sempre sagrado. Claro. Quanto a esses corpos da quadrimembração que atuam só para clarear para o pessoal que está ouvindo, a antroposofia tem, como o Marcos falou, tem a trimembração e tem a quadrimembração, que é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo do eu, que também para a medicina antroposófica é quadrimembrada no sistema sensorial, no sistema glandular, no sistema nervoso e na consciência, assim como também no desenvolvimento da humanidade, do universo, que é o reino mineral, vegetal, animal e o reino do homem. Mas a minha dúvida é o seguinte, a empresa, ela tá com, sei lá, 6 anos de empresa. Ela tá ainda nesse desenvolver-se do corpo físico no campo de tempo, ou a gente não olha a gente não pode olhar dessa forma? Como que vocês... Eu acho que qualquer empresa, mesmo no seu nascedouro, ela já pode ser lida por essa visão quadrimembrada. Desde o momento que nasce. Sim, porque quando dois, por exemplo, um fundador, ele fala, eu vou empreender, e aí ele pensa, ele tem uma visão de futuro. Ele tem alguma crença, algum valor que ele quer fazer viver. Ele tem um propósito ali que seja pagar as contas de casa, sustentar a família. Aí ele começa a chamar pessoas, então o nível das relações começa a se compor. Para o crescimento da empresa, alguns processos precisarão ser estruturados, né? Então o nível dos processos se estabelece. E daqui a pouco, alguns recursos precisarão ser também adquiridos, seja lá o que for. Então a empresa sempre pode ser vista por essa perspectiva. Agora, para mim, a cereja do bolo dessa história é quando este ser humano, que também pode ser descrito neste momento com esses 4 níveis, porque nós temos um corpo físico que se correlaciona com o corpo dos recursos na organização. Nós temos este corpo de vitalidade, que é igual ao corpo de processos da organização. Nós temos o corpo relacional, que que tem o seu paralelo no corpo das relações. Nós somos esses que temos simpatia, antipatia, que temos vontade de exercer poder ou não, que nos comunicamos, né, bem ou mal. Nós é que somos essas coisas. E este indivíduo também tem, mesmo que ele ainda não tenha toda a consciência, ele tem valores que os guiam,
pela vida fora, uma visão de futuro, algum lugar ele quer chegar, e com um pouco de trabalho de autoconhecimento, né, que é chave para isso, propósito. Quando esse indivíduo olha para a organização que ele está montando ou que ele está convidado a trabalhar, que ele viu uma oportunidade, tem uma oportunidade de trabalho aqui, e ele olha e fala assim, espera um pouquinho só, né? Eu quero ir para essa direção. Deixa eu ver a organização. Ah, ela também quer ir para cá. Poxa, eu caibo aqui dentro. Tem uma ligação. Eu começo a criar uma ponte. Aí eu olho e falo assim, espera um pouquinho só, mas eu acredito em alguns valores. Por exemplo, respeito, transparência, qualquer valor que... Ele percebe que os valores que ele acredita, que ele entende são muito importantes, sagrados, que não se comercializa, não tem preço, também são da empresa. Ele fala, opa, a ponte é mais forte. E quando ele já tem essa ciência de seu propósito e consegue compreender o propósito do porquê aquela organização existe, né, o que ela está a serviço, ele fecha a equação... Opa, bati aqui, perdão. Ele fecha a equação da ponte. Então a ponte fica robusta. Que a gente chama... Ele estabelece uma identificação. Então, no nível da identidade, há uma identificação. No nível das relações, se estabelece assim, se eu me identifico, essas relações passam a ser guiadas por aquele conjunto de coisas com muita clareza, nasce a motivação. Então a motivação gera a possibilidade da dedicação. E daí eu tenho o resultado. Então, quando eu trabalho como consultor, eu procuro olhar essas dimensões, tanto do ser humano, mas que também tem o pensar, o sentir e querer, que eu falei. Então, essa uma trimembração e uma quadrimembração, e olhar esta organização a partir, por exemplo, da quadrimembração. E trabalhar ajudando aqui, se criem essas pontes. Meu foco é sempre na identidade e cultura. E muito legal, né? A antroposofia, eu falo, toda vez que eu vou falar da antroposofia, eu falo desse campo sobre macro e micro, né? Essa atitude entre macro e micro. Quando a gente fala de uma trimembração, só para vocês que estão escutando entender por um outro prisma, talvez a gente pode falar de uma trimembração, não querendo fazer adendo a um campo de filosofia religiosa, mas a gente fala de um Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, que é uma trindade pensar, sentir e agir. Tem o grito da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, enfim, tem tantos arquétipos que nos mostram isso, assim como a quadrimembração, que a gente pode ir para o campo das estações, primavera, verão, outono e inverno, e tudo isso que atua dentro do campo. Então a antroposofia é muito ampla e muito forte nisso. E deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos, mais uma dúvida. A gente levaria o dia todo para tirar todas as dúvidas que tem em relação a esse papel, mas só para a gente encerrar aqui e ir um pouco para o biográfico, o eu do empresário, do empreendedor, do dono dessa empresa, ele é o eu condutor que passa com essa identificação, quando você fala dessa ponte, você falou de valores e tal, isso é transferido também para a empresa ou não? No início, em empresas, por exemplo, no início, as empresas, em sua grande maioria, já nascem familiares. Isso já não é tão verdade absoluta nos tempos de hoje, né? Mas, pensando nesse modelo mais clássico, o nascimento de uma empresa a partir do impulso de alguém, ele traz esta identidade como ponto de partida, com certeza, né? E isso depois vai sendo elaborado e mais amplificado e aprofundado, porque outras pessoas vão se juntando e a empresa vai ficando mais densa. Mas você vê grandes corporações no Brasil que têm valores de família guiando hoje ainda os negócios da empresa. Isso não é nada incomum, diga-se de passagem, né? Especialmente essas empresas grandes, icônicas, brasileiras,
onde as famílias já trabalham seus processos de família, de sucessão e tudo mais, né? Você vê que valores da família norteiam até as competências de liderança. São derivadas, né, da coisa. Então, nesse sentido, eu acho que você pegou um ponto real, mas que depois ele vai evoluindo. E o meu trabalho hoje, ele está ou pelo coaching, ou pela consultoria, com esse foco que trouxe, ou agora pelo coaching de times, né? Que é vamos dizer assim, é uma oitava acima desses dois processos. O coach de time, ele não trabalha mais os indivíduos, ele trabalha o sistema que os indivíduos formam quando estão juntos. Ah, legal. Sabe aqueles acordos que a gente não faz verbalmente, mas que todo mundo mais ou menos se combinou ali para fazer? O coaching revela isso e traz a consciência, e com isso se ajusta e se... Isso está dentro do seu trabalho na Ecosocial, por exemplo? Então, legal que você ter perguntado isso, né? Fala um pouco o Ecosocial. Então, eu faço parte dessa associação, que é uma comunidade, na verdade, eu sou associado a uma comunidade de negócios chamada Ecosocial. Ecosocial é também oriundo da antroposofia, essa terminologia, é uma criação de Bernard Liverhood, um discípulo de Rudolf Steiner. E, de uma forma muito simples ou até simplista, a gente diz assim, né? Assim como a ecologia busca o equilíbrio, né, aqui entre os reinos da Terra, né, entre o meio ambiente, essa coisa toda, a ecologia social quer fazer isso, busca isso entre as relações das pessoas. Então, dentro do Ecosocial, vários de nós atuam como coaches de time, que é uma novidade, né? Isso é um momento novo hoje desses trabalhos com grupos, né? No coach de times, eu não entro com uma questão que a organização me pediu para trabalhar. Sei lá, trabalho e liderança, feedback. A pergunta é assim, time, vocês que são o time aqui que comanda a organização, qual é a questão? O que vocês entendem que precisaria ser discutido? E aí a gente ajuda o time a se apropriar, se tornar responsável, se responsabilizar por aquela questão e aprofundar. E a gente usa todos esses arquétipos. Então, lá no Ecosocial a gente faz isso, e mais ainda, a gente tem toda uma ação também no campo social, tem várias iniciativas, a gente tem várias áreas. Vocês se movem não só para o corporativo, por exemplo, o empresarial que vai te pagar, vocês fazem ações sociais? Tem algumas coisas que a gente faz pro bono, tem coisas que a gente trabalha vamos dizer, o que seria o terceiro setor. Tá. Né? Então nós temos o coaching, e acho que o Ecosocial é um dos pioneiros no coaching no Brasil, né? E ele tem até uma função importante no convite a trazer a ICF para o Brasil, que como a ICF é o padrão ouro, vamos chamar assim, no mundo, né, no que diz respeito à prática do coaching e do coach de times, né, o team coaching, né? O Ecosocial tem na gênese esse papel. Tem a consultoria, tem mediação de conflitos com base antroposófica. Ah, que bacana. Treinamentos de várias formas, né? Um treinamento que é sempre muito... Você, inclusive, conhece isso. A arte de fazer perguntas. Porque essa é uma das coisas que a gente precisa para poder interagir com os nossos clientes, né? A arte de fazer perguntas. Mas eu posso fazer isso de uma forma muito básica, acadêmica, não desmerecendo, mas assim, com menos abrangência e profundidade, mas eu também posso fazer um olhar mais profundo e que a gente, inclusive, no trabalho biográfico usa muito. Né? O Ecosocial também tem um trabalho biográfico. Isso eu ia perguntar para você. Como que você atua com a biografia? Porque o Marcos, como novamente, para quem não ouviu e está escutando agora, pegando agora, o Marcos é meu professor na formação de aconselhamento biográfico em Florianópolis, né? Um dos nossos... É meu tutor, inclusive, no processo. E eu queria entender como que você atua hoje com o seu trabalho biográfico dentro das empresas. Então, o trabalho biográfico é olhar para a nossa história de vida a partir de um prisma. Que é essa ideia que veio a partir da obra do Rudolf Steiner, que é olhar a nossa vida em ciclos de 7 em 7 anos. E nestes ciclos se observam leis que se repetem para todos os seres humanos. Então, eu fiz o meu primeiro... me submeti ao biográfico aos 42 anos, no dia que eu fui convidado para ser expatriado.
Quando eu voltei ao Brasil, eu recebi um convite para fazer a formação. E aí, então, eu fiz o que você está fazendo agora. Sim. Depois dessa formação, eu recebi um convite da doutora Gudrun para participar do início da construção do programa e de formação biográfica lá de Florianópolis, que você está. E em paralelo, o EcoSocial, que sempre esteve muito envolvido com tudo isso, né, nós fazemos parte lá como associados do EcoSocial, muitos de nós também têm essa formação, e a gente começou a levar isso para as empresas. A gente começou em processos de grupo, de times, a trazer os arquétipos da biografia e apresentar de uma forma rápida, sucinta, mas suficientemente profunda, e convidar aqueles executivos de um board, de uma área, a compartilharem as suas biografias nos momentos mais importantes, um trabalho mais abreviado do que esse que você conhece e estuda, mas com resultados fantásticos, porque o que acontece? Trabalho biográfico hoje, eu uso de forma constante o meu trabalho biográfico, direta e indiretamente, ou entendendo em que momento de vida está o meu cliente, ou aquela comunidade de pessoas que formam parte de um time, ou mesmo ajudando a que aquele time encontre, na hora que as pessoas compartilham um pouco das suas histórias de vida, pontos em comum. Na verdade, quando eu encontro um ponto em comum com a tua história, com a história do outro, eu vivo a experiência de humanidade. Algo que está faltando muito hoje nas organizações. Sem dúvida. Né? Então, o trabalho biográfico é, para mim, também de uma riqueza enorme, gigante, na hora em que ele é aplicado dentro das organizações. E eu valorizo por demais as organizações, e em especial os líderes ou o pessoal de RH, que tem essa abertura para oferecer essa possibilidade de um encontro mais humano. De um encontro que está, assim, onde eu compartilho um pouco da minha história. E como vai pondo sentido. Nossa, faz tudo. Porque aí tudo que eu falei antes, ele se revela, ele acontece ali. Sim. Então, eu acho que quem está nos seguindo agora, talvez perceba que tem várias entradas, mas que levam à mesma história, que é a possibilidade de criar uma ampliação de consciência a partir do autoconhecimento, que leva e te convida forçosamente a se desenvolver. Mas ainda assim, forçosamente talvez não seja a melhor palavra, porque ele te convida a exercer a liberdade de querer se desenvolver ou não. Mas a gente até brinca no começo. Quando você entra num processo desse, a gente tem que avisar uma coisa para a turma. Olha, pessoal, seguinte, vocês estão aqui para isso, seja um trabalho de coach, seja um trabalho de coach de times, seja um trabalho clássico de consultoria ou até numa mediação. Ou o trabalho biográfico. O que a gente sempre avisa, né? A única coisa que vocês têm que ter certeza é o seguinte, vocês podem ter saudade da ignorância. Exatamente. Porque na ignorância eu tô tranquilo, não nada tenho a temer, eu não sabia mesmo e fica por isso. Na hora que eu vou me dando conta, esse nossa, eu sou assim, eu fico diante da possibilidade de ou fazer alguma mudança ou não fazer uma mudança. E tá tudo bem. Se eu conscientemente não escolher mudar, sabe, escolher não mudar, ok, mas foi consciente. Agora, normalmente o que a gente vê é a vontade natural do ser humano de se desenvolver, de crescer, de ser melhor, de né, ser melhor, de ter dia. relações melhores, encontros melhores, poder levar isso para a família. Né? Não tenha dúvida. Então, eu falo, a antroposofia é muito ampla e esse conhecimento é muito amplo. E o que o Marcos está falando é real, assim, quando a gente entra nesse processo, nesse caminho. Eu normalmente falo, é um caminho meio que sem volta, porque uma vez expandida a consciência, não tem como retroceder. Você tem aquele conteúdo, você acessou e agora tá ali. Isso é sabedoria, talvez, o nome, o conhecimento que se torna sabedoria, enfim. Mas, Marcos, eu poderia ficar horas aqui conversando com você, falando, perguntando tudo sobre... Né? Ele tem um currículo vasto, tem um trabalho atuante nesse mundo e que a gente poderia mergulhar muito mais. Mas o tempo, infelizmente, é curto. Aqui a gente senta aqui, começa a falar e o tempo passa muito rápido.
Eu só queria realmente agradecer você por estar aqui e por trazer um pouco do seu conhecimento, né? Uma pincelada do que é esse mundo. Tem alguma coisa que você queira colocar, que você acha que seria deixar um recado, enfim, mostrar, dar um... Na verdade, assim, eu acho que começo agradecendo. Eu acho que é muito prazeroso para mim poder encontrar espaços para dividir um pouco dessa jornada de vida, né? Sempre acreditando que alguém poderá se beneficiar com isto. Isso é mais Por bonito. quê? Porque nós vamos voltar ao começo da nossa conversa, porque pode ser que eu tenha falado alguma coisa que faça sentido. Então, meu estímulo a quem experimentar esse fazer sentido, que não desista. Dê atenção a isso que está acontecendo e procure as suas formas. A gente aqui contou de uma, né? A antroposofia, ela tem que ser entendida como uma cosmovisão, ou seja, é um ângulo de olhar. O ser humano é multifacetado. Há outras tantas e válidas entradas para o autoconhecimento e para o autodesenvolvimento. Eu escolhi a antroposofia, você escolheu a antroposofia, Sim. né? E nós estamos Sim. tendo aí um caminhar que a gente fica satisfeito com a possibilidade de contribuir. Então eu fico feliz pela oportunidade, agradeço muito ao Clube Casa e a você, Paulo, né? Pela oportunidade e estou aí à disposição. Eu que agradeço você dentro da sua agenda poder vir aqui, poder compartilhar com a gente. Bom, como eu já falei, Arquitetando Vidas é um canal para que a gente possa explorar cada vez mais, como o meu professor disse, algo que te faça sentido, que seja uma palavra, uma gota derramada num oceano gigantesco que é essas possibilidades de visão e caminhos que a gente pode seguir. Eu vou encerrar aqui, mas antes de encerrar, queria, como todos os outros episódios, finalizar com um verso de Goethe que faz muito sentido para mim, porque toda essa história de autodesenvolvimento, de busca de conhecimento, o primeiro passo a ser dado é o passo da coragem, né? E esse texto tem seguido comigo por muitos anos já, desde quando eu conheci. Ele faz muito sentido e me ancora nos momentos mais desafiadores da minha vida, e eu espero que faça sentido para você quando você escutar. E ele fala mais ou menos assim: todos os atos de iniciativa e de criação existe uma verdade fundamental, cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos. A partir do momento em que nos comprometemos, a providência divina se move, trazendo ao nosso encontro toda sorte de incidentes, encontro e assistência material nenhum homem pudesse sonhar que viesse ao seu encontro. O que quer que você possa fazer, ou sonhe que o possa, faça-o. Coragem detém genialidade, poder e magia. Comecem agora. Eu convido vocês a seguir a gente na rede social. O meu é Paulo E. Ruivo. E Marcos, se puder falar o seu para o pessoal seguir você. Então, meu LinkedIn é Marcos com U, V de Vinícius, né? Marcos V Baptista, um Batista com P mudo. E o meu Instagram é Baptista_Marcos. Maravilha, gente. Agradeço vocês mais uma vez, Marcos, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo episódio.